Olá, meu nome é Matheus Victor Moreira Mendes, RM37312. Esse é o vídeo demonstrativo da fase 2 do Tech Challenge do programa SAT da FIAP, que evolui o sistema de gestão de oficina mecânica construído na fase 1. E nesse vídeo eu vou mostrar quatro coisas: o deploy da aplicação em Kubernetes usando Terraform, a pipeline do CI/CD, rodando no GitHub Actions, o consumo das APIs, das ordens de serviço e a escalabilidade automática da aplicação sob carga, certo? Ah, aqui está o nosso README bem explicativo de como está todo estruturado nosso projeto. Então, percebo que tem bastante diagramas, tem como executar o projeto, as dependências, as tecnologias que foi usado. Mas antes de mais nada, queria falar sobre a estruturação do nosso projeto. Então, a aplicação segue a Clean Architecture em camadas, tá? Então, domain com regras de negócio puras, application com os casos de uso, infrastructure com os adaptadores, JPA, segurança e-mail e API com os controllers REST. A dependência sempre aponta para dentro, o domínio não conhece nada de fora, que é um dos conceitos básicos da Clean Architecture. Então nosso domínio fica protegido, ele só é acessível através de uma camada superior, mas ele mesmo não conhece nada que está fora, mas o que está fora consegue ter acesso aos seus recursos, certo? Então, aqui é um exemplo do nosso domínio aqui. E do lado da infraestrutura temos o Terraform, que ele vai provisionar um cluster de Kubernetes local com card e aplica os manifestos da pasta Q8S. Então, essa pasta aqui a gente vai definir os nossos manifestos. A pipeline do CI/CD do GitHub Actions, que vai rodar os testes, publica a imagem no GitHub Core e usa esse mesmo Terraform para validar o deploy de cada push. Então, aqui temos um exemplo do nosso como está configurado nossa pipeline do GitHub Actions. E bom, agora eu vou subir um ambiente do zero. Primeiro eu construo a imagem Docker, depois subo o Terraform para criar o cluster kind, na sequência aplicar os manifestos do Kubernetes. Então, eu preciso entrar na raiz do nosso projeto. Antes de mais nada eu preciso buildar nossa aplicação. Então, docker build -t oficina app latest. Ponto. Como eu já buildei, então ele vai carregar o que está em cache aqui, vai ser bem rápido. Depois eu já vou para o Terraform, que está nessa pasta infra. Terraform init, para iniciar nossa Terraform. Eu separei alguns comandos aqui para facilitar nossa vida e agilizar o processo. Ok, então já subiu nossa aplicação. Então consigo carregar já essa imagem dessa oficina app. E antes eu preciso de mais uma configuraçãozinha aqui para não ficar rodando toda hora, que é o Terraform Apply Auto-Approve. Perfeito, então se a gente entrar nessas URL, a gente já vai ter nossa aplicação rodando. A gente pode verificar nossos pods também. Então percebo que eles estão todos rodando, o nosso e-mail roda. Percebo que a oficina tem duas réplicas, que isso foi configurado no o arquivo, um dos nossos manifestos, tá? Então a gente consegue. Aqui tem basicamente as mesmas informações que a gente configurou aqui. Então a CPU acima de 70% ele vai escalar as réplicas, tá? Então enquanto estiver abaixo ele vai usar duas réplicas. Aumentou mais de 70% ele vai subir essas réplicas. E bom, basicamente é isso no nosso questão do Terraform, tá? Queria explicar um pouco melhor sobre nosso CI/CD, que o nosso arquivo vai ser nossa pipeline para cada push e pull request nesse caso em específico. Então essa é a pipeline do CI/CD do projeto definida nesse diretório. Ela roda 3 jobs. Primeiro sobe um post de serviço, executa mvnw verify,
que roda 115 testes automatizados e aplica o Git de cobertura de 80% do Jacoco. Se a cobertura for abaixo disso, o pipeline falha. Então é basicamente que ele sobe um Postgres, ele roda o MVN Verify, tá? Que é basicamente para ver se está buildando tudo certinho, se o projeto está rodando. Também tem ele usa o Jacoco para verificar a cobertura de teste, então se tiver abaixo de 80% ele falha, e acima de 80% de teste unitário ele passa sem problemas. Aqui tem o segundo job, que builda a imagem Docker, publica no GitHub Container Registry. O terceiro, cria um cluster kind efêmero direto no Runner, aplica os mesmos manifestos do Kubernetes com a Terraform, espera o rollout da aplicação, faz o smoke test batendo no V3 API Docs e no login. Por fim, destrói o cluster. Aqui é basicamente o que a gente fez aqui, tá? Só que em vez de rodar tudo isso manualmente, a gente consegue configurar isso no nosso pipeline do GitHub Actions aqui. Ele vai rodar de forma automatizada para ver se não tem nenhum problema. Se tiver, ele vai passar. Como já tem alguns projetos rodando aqui, o nosso Swagger já está rodando, então basicamente a primeira coisa que a gente precisa fazer é o login. Então a gente precisa o usuário e a senha padrão. Depois disso a gente vem em Authorize e usa esse token para fazer requisições nesses endpoints protegidos. Então depois de configurar aqui a gente já tem todos a gente já consegue fazer requisições para esses endpoints. Percebo que eu cadastrei apenas um veículo por enquanto, que é a fase de teste, mas aqui basicamente para testar as requisições e como o Swagger é bem intuitivo e visual, é bem simples de ver se está tudo funcionando. Aqui percebo que eu fiz com o webhook, que eu não sei como o cliente vai aprovar vai aprovar a ordem de serviço, então eu considerei que sejam através de WhatsApp, até mesmo um e-mail, então só preciso de configurar o webhook e desse webhook eu vou receber a resposta da decisão, que vai ser aprovada ou não aprovada, reprovada no caso, e a partir disso eu dou ordem de serviço, dou continuidade na ordem de serviço ou não. Tá, isso vai depender da aprovação do cliente. Tá, então aqui é o meu log. Isso é porque esse é um exemplo de assim que você cria uma ordem de serviço, ela vai trazer o ID da ordem de serviço e o status. Então, como eu só abrir a ordem de serviço e recebido, e caso e em cada atualização a gente vai receber um e-mail mostrando como que o status daquela ordem de serviço em si, tá? Então, basicamente é isso, a minha solução desse desafio. Só recapitulando, subimos a aplicação em Kubernetes provisionada por Terraform, validamos isso automaticamente pela pipeline CI/CD, percorremos o ciclo completo de memória de serviço pelas APIs e vimos a HPA escalando a aplicação sob carga em tempo real. Aqui tem o nosso GitHub Actions, que é a última que foi o merge request que eu fiz, então ele rodou certinho, percebe que tá verdinho aqui. Então, basicamente é isso, minha resolução para esse desafio. Qualquer dúvida fica à disposição e muito obrigado pela FIAP e pelos professores por todo o apoio nesse desafio. E qualquer coisa, estou no Discord.